Olá, boa tarde. Começa agora o programa Questão de Ordem. Hoje nós fazemos a segunda série aí que discute a redução da maioridade penal. O projeto começou a tramitar aí no dia 31 de março na Câmara dos Deputados. Projeto esse que ficou mais de 21 anos parado, essa discussão no Brasil, e que agora volta à tona a circular essa discussão. Hoje, qualquer menor de 18 anos que comete um crime é submetido a, no máximo, a internação em estabelecimentos educacionais com a redução da maioridade penal. Esses adolescentes aí de 16, 17 até os 18 anos serão submetidos aí a penas comuns. E para discutir as consequências aí desse assunto, a gente recebe o Dr. Paulo Braga, ele que é advogado e também faz parte aí do corpo diretor da OAB Campinas. Eu recebo o vereador Campos Filho do Democratas e também o vereador Carlão do PT. Nós lembramos você, telespectador, que queira dar a sua opinião a respeito do assunto, pode nos contactar através do Twitter, no @Câmara Campinas, na nossa fanpage que chama TV Câmara Campinas e também através do e-mail da nossa redação, que é o redação@campinas, redação TV, aliás, @campinas.sp.leg.br. E a gente abre esse primeiro bloco de discussões. A nossa repórter Gabriela foi até as ruas do centro de Campinas para ouvir a opinião dos campineiros a respeito do tema. Nós vamos assistir e voltamos ao estúdio já. Olá, Rafaela, os convidados do estúdio, o pessoal que assiste ao Questão de Ordem. É o seguinte, a gente veio aqui para as ruas do centro de Campinas para saber, será que a população é a favor ou contra a maioridade penal? Eu sou a favor, sim, e queria que isso até diminuiria até muito menos. Ao invés de ser 16, poderia ser até 15, 14. Sou contra, porque um menor pode ser preso, ele também pode tirar habilitação, pode agir como maior, em todos os sentidos, não só criminalmente. Estamos de volta aqui para o estúdio, hoje discutindo a redução da maioridade penal. Eu agradeço a presença do Dr. Paulo Braga. Doutor, obrigado por ter participado do programa, por ter aceito o nosso convite, vereador Carlão do PT, vereador Campos Filho. A gente ouviu aí, para começar, duas opiniões divergentes, né? Uma pessoa a favor, uma pessoa contrária, mas eu começo, doutor, com o senhor. A gente pode determinar sou a favor ou sou contra, ou existem prós e contras que a gente tem que pesar quando a gente fala de redução da maioridade penal? Olha, é uma questão bastante delicada, né? É muito difícil alguém se pontuar 100% a favor ou 100% contra. Há pontos de vista, né? Há o seu lado positivo, no nosso modo de pensar, mas há também o seu lado negativo. Então, pensamos que não há como dizer eu sou 100% a favor ou sou 100% contra. É um tema que, de fato, nos coloca até muitas vezes num estado de incerteza, né, sobre o que efetivamente, até que ponto efetivamente isso seria importante ou seria até talvez um retrocesso. Então é algo bastante delicado que tem que ser bem analisado. Quando a gente fala de pesquisas, tanto o Ibope como o Datafolha realizaram grandes pesquisas aí. No finalzinho de 2014, a pesquisa do Ibope levantou que 83% dos brasileiros são favoráveis à diminuição, e a Datafolha, que fez uma pesquisa na capital, diz que os moradores de São Paulo, aí 93% deles são favoráveis. Por que existe tanta gente hoje? Não se entende exatamente a consequência de se reduzir a maioridade, ou as pessoas estão em busca de punição? O que leva tanta gente a concordar com a redução? Vejamos, a questão é o clamor público, né? A sociedade, isso é comum. Isso é comum e é perceptível em todas as sociedades, né? A sociedade, em dado momento, ela começa a clamar por mudanças, né? E quando isso acontece, em regra, quando essa sociedade se sente instável, acomodada com um determinado regramento, com determinada situação que acontece dentro dessa sociedade. E é o que se tem visto com essa questão da maioridade penal, da responsabilidade penal. Se tem visto cada dia mais, nos últimos anos, crimes bárbaros praticados por, vamos chamar assim, menores, por adolescentes. Isso provoca, e isso é natural, provoca na sociedade um clamor, um pedido de mudança. Mas esse clamor, ele chega à frente de qualquer outra questão racional, de razão, né? Então se age muito mais com a emoção, né, do que com a razão nessas situações. Isso é normal e até de certo modo, digamos, saudável para uma sociedade. Agora, o fato os índices demonstram, haja visto
o crescente percentual de delitos graves praticados por jovens e adolescentes. Mas não podemos também perder de vista que, se levarmos em conta todos os crimes praticados no país, não chega a 15%, na verdade os números apontam algo em torno de 10% dos delitos praticados por jovens e adolescentes. Mas como esses delitos provocam uma repercussão nacional grande, a sociedade tende a pedir por mudanças. Isso é razoável. Vereador Carlão do PT, o que mais deve preocupar a sociedade? O fato do jovem, do menor de idade, ter que ser punido por uma atitude que ele faz, que ele comete, seja um pequeno delito ou seja um crime, ou preocupa quais são as motivações que levam esse jovem, ou a sociedade tem que se preocupar com o porquê o jovem de 16 anos, ao invés de estar trabalhando, estudando ou ocupando a sua vida, ele está na vida de crime? Olha, boa tarde. Queria cumprimentar aqui os colegas de debate. Eu penso que é exatamente esse terceiro ponto. A sociedade ela tem uma vontade enorme de ver a punição e acaba tendo pouco acesso às informações do que é que tem levado ao aumento de jovens, de adolescentes a praticarem alguns delitos. E a desinformação é um outro fator que nos preocupa muito, ver esse alto índice de pessoas a favor, e a gente vê o mundo revendo essa legislação. A maioria dos países não pune os seus jovens, os seus adolescentes antes dos 18 anos. E aqueles que puniam estão revendo essa legislação porque é necessário que as pessoas tenham conhecimento e informação do conjunto de ações que é feito pelo Estado e que não são aplicadas. E isso tem levado a um aumento de adolescentes, crianças e adolescentes a praticar delitos e cria um sentimento de que não tem punição. E há uma punição, existe, os jovens e adolescentes são punidos, mas os dados, essa informação chegam de forma muito distorcida ao conjunto da sociedade. Hoje, essa punição que a gente fala para os menores de idade, que é mandar eles para as fundações, é uma forma corretiva válida? Ou a gente pode dizer, no primeira série de debates que a gente fez a respeito do assunto, o nosso grupo de convidados concluiu que a gente tem aí tanto um sistema carcerário como um sistema de fundações um pouco falido, não tão educativo quanto deveria ser, porque a ideia de se colocar esse adolescente numa fundação é que ele seja reeducado e ressocializado. Isso acontece de fato? Olha, não acontece. Eu acho que, há 25 anos da Constituição do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vemos que a grande maioria de políticas preventivas, de políticas que deveriam ser aplicadas nessas repartições, elas não são praticadas de forma como deveriam. Eu penso que nós não podemos, ou podemos, devemos, inclusive, fazer uma comparação do que foi a experiência de punir as crianças e os adolescentes, como era no Corró aqui em Campinas, que eles eram presos junto com adultos. Essa experiência nós não podemos permitir que ela volte. Agora temos espaço para poder discutir mudanças na penalidade, não na maioridade, na penalidade, na forma de aplicação dessas medidas socioeducativas. Essas elas podem ser revistas, mas sem alterar a questão da maioridade, que eu acho que não é isso que resolve o problema. O senhor concorda, vereador Campos Filho? É preciso fazer a redução da maioridade ou a gente pode pensar em outras formas também de não deixar de punir o adolescente que comete o crime? Eu concordo que deve haver. Bom, boa tarde então, Carlão, boa tarde, Paulo, Rafaela, parabéns pelo programa. Essa é a discussão do momento. Eu acho que nós estamos passando por uma transformação, por uma mudança. Então, são discussões que vêm do povo. Então, nós temos uma época em que você tinha uma opinião X, você era demonizado porque você era favorável ao contrário. Não, hoje, nós debatemos e cada um tem a sua opinião. Eu entendo que, na verdade, nós temos que reduzir para 16 anos. Mas, veja bem, não é esse o problema que vai ser resolvido de tudo, mas vai fazer justiça.
Acho que vai fazer justiça. Quer dizer, são tantos os casos, quando o Carlão fala do clamor público, na verdade, isso está no Congresso desde 1930. Há 21 anos. Há 21 anos. Então nós, quando eu digo nós, não estou dizendo assim, o partido X que está no governo, nós, servidores públicos, tivemos a oportunidade de fazer com que isso pudesse ser cumprido, assim, o ECA, do jovem adolescente, mas infelizmente não aconteceu nada. Então, se hoje existe esse clamor público, né, pedindo por justiça, na verdade, eu creio que tem esse fundamento de responsabilização. Agora, nós temos assim Rafaela, uma iniciativa que diz, romanceando. Né? Nós temos desde a época do Chico Buarque, que ele falava dos menores, olha aí o meu guri, chega do morro com carregamento, pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador, rezo para esse menor chegar no alto porque a onda de assalto está um horror, acabava colocando um romance nos menores, né? Na situação toda. E a gente diz assim, hoje, por exemplo, não é da mesma situação de 1940, desse código que vem de 1940. O jovem, em 1960, era uma coisa, você falar assim, puxa, não, temos que esperar, coitadinho, não sabe o que faz. Agora, se um jovem sai de casa, pega uma arma para roubar, para matar, para praticar esses atos, ele está consciente daquilo que ele está fazendo. Agora, não nos dá o direito de chegar, coitadinho, ele é fruto de uma sociedade que não dá oportunidade. Eu conheço tantas pessoas, por exemplo, que lutaram, vieram de situações extremamente miserabilidade, de simplicidade, de humildade, e hoje são pessoas corretas. Só que a gente tem muita tendência de despertar nas pessoas compaixão. Compadecimento, mas coitadinho, não tinha mãe, não tinha pai, e está lá. E muitos deles, ou a grande maioria, se beneficia disso aí. Quer dizer, então, de repente, nós vemos uma situação em que as pessoas estão pedindo, pelo menos, uma providência, uma mudança. Agora, nós queremos comparar esses jovens de hoje dizendo que isso não pode acontecer, que tem que ter complacência. Isso é na época de 60, que a gente brigava na escola, Carlão, e você discutia com um companheiro, né, doutor? Dava um empurrão e ia embora. Hoje o jovem discute na escola, dia seguinte ele vai com uma metralhadora lá. Quer dizer, então, e agride o professor. Então, a situação é completamente diferente. Então, aí é que eu acho que deve ter uma... Vai resolver o problema do Brasil? Não vai, mesmo porque o problema do Brasil não é esse. O problema nosso está em outro lugar. Mas, sei lá, uma prestação não digo de contas, mas atendendo as pessoas. Mas estamos atendendo numa época de comoção. Sei lá, pena de morte. Se puser pena de morte hoje, tu vai dizer sim, sim, sim. Mas eu tenho que colocar em discussão, porque não é a mesma coisa de há muito tempo atrás. Eu converso com pessoas na rua que falam assim, olha, eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Será que não existe uma pessoa em Brasília que veja que esse Código Penal de 1900 tem que ser mudado? Será que não existe um? Então, a cabeça das pessoas não consegue entender. Eu acho que medidas mais consistentes... Nós tivemos aqui na Câmara esse exemplo, quando invadiram a Câmara. Quer dizer, não, são pessoas... Que são pessoas o quê? Foram pessoas que foram tratadas como bandidos, como marginais, que são realmente, invadiram, quebraram, depredaram e pagaram por aquilo que fizeram. Foram indiciados, né? Foi oferecida a denúncia, quer dizer, aconteceu de novo? Não. Por quê? É uma linguagem que esse tipo de gente entende, né? Então eu entendo assim, que deve ser reduzido para 16 anos. Eu queria só fazer uma observação. Carlão, você falou sobre alguns países. Eu tenho aqui Estados Unidos, por exemplo, 7 anos. Em muitos estados, não há lei específica sobre a idade mínima. Na Irlanda, 10 anos. No Japão, 14 anos. Na Suécia, 15 anos. Na Argentina, 16 anos. Até 83, na Argentina, o limite era de 14 anos. Né? Agora foi para 16 anos. E todos esses países têm lei, estão mudando. Quer dizer, eles estão discutindo para mudar. Quer dizer, então, mas na verdade tem que se tomar alguma providência. Porque se ficarmos, não pode, tem que esperar, tem que dar um tapinha no bumbum, colocar para estudar. Mesmo porque na reinserção, está mostrando que uma grande maioria deles retornaram. Vai lá, fica alguns meses, retornam e voltam a cometer esse delito. Né? Então acho que o remédio seria mais ou menos esse aí. Um pouco mais amargo para dizer, olha, se fizer... vai ser preso. Se fizer, vai acontecer isso. Mas vai ficar junto com os outros detentos, vai... Ué, então seria bom levar para casa, leva para sua casa. Ué, se não pode ficar lá, leva para sua casa, você cuida dele e recupera ele. Então tem um ponto que a gente tem que ser um pouco mais radical, né? Esse é o programa Questão de Ordem, hoje na segunda edição da série discutindo a redução da maioridade penal. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já.
Estamos de volta, esse é o programa Questão de Ordem, discutindo a segunda série que fala da redução da maioridade penal. Para discutir esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Paulo Braga, ele que é advogado e também membro aí do corpo diretor da OAB Campinas. Recebo o vereador Carlão, do PT, e também o vereador Campos Filho, do Democratas. Vereador Carlão, no último bloco, no primeiro, aliás, o vereador Campos Filho falou: é difícil a gente lidar com uma sociedade que hoje tem dó de um adolescente que comete um crime, mas a gente tem 2 pontos aí. A gente tem um caso clássico, que é a Suzane Richthofen, que não era menor de idade, mas que teve todas as condições possíveis, uma família bem estruturada, cursava uma faculdade de Direito, mas que aos 19 anos de idade resolveu que podia matar pai e mãe para ficar com a herança e cometeu o crime, que a gente considera como crime hediondo, mas que tinha toda uma estrutura e aparentemente nenhum motivo social para chegar no ponto em que chegou. Podia ter motivos psicológicos que a gente desconhece, mas motivos sociais não teria. Mas, por outro lado, a gente também fala de jovens que, com a mudança da redução da maioridade penal, se roubarem uma bolacha no supermercado, podem ser presos com adultos, como o senhor falou no primeiro bloco. Como que a gente pesa isso que o vereador Campos Filho falou? É preciso olhar para esse jovem e pensar, não, ele tem que ser punido por uma atitude que ele fez, seja um crime hediondo, ou seja, roubar um pacote de bolacha. Em que ponto a gente está falando? Porque a redução vai abranger o todo, né? O que é preocupante nesse ponto? Olha, primeiro que eu discordo do vereador que é dó. Não é dó. Compaixão. Nem compaixão. É necessário que a gente faça com que o Estado cumpra a sua parte, que é de tratar melhor as medidas socioeducativas, que hoje já existe lei de punição. Ela precisa ser aplicada para aí sim a gente vai ter um parâmetro de quais as mudanças necessárias que precisam ser feitas. A gente vê contra os adolescentes menores aumentar sensivelmente a violência doméstica, a pedofilia está aí estampada em todos os jornais. Então, o genocídio da juventude, em particular da juventude negra no país, isso tem aumentado. Então, essa mudança por si só, ela não vai resolver o problema e não é o problema de dó. O que nós queremos, nós somos contrário a essa mudança, porque nós entendemos que é necessário e é possível você ter mudanças no Código Penal e não está na idade, na idade que a pessoa tem, e sim na forma da aplicação dessa legislação. Porque a maioridade penal, fazer com que uma criança, um adolescente, seja preso hoje, nesse sistema carcerário que o Brasil oferece, vai ser uma universidade de crime para esses adolescentes. Então, nós temos que pensar na punição da forma que hoje a lei estabelece, procurando algumas medidas, você punir o adulto quando usa o menor, porque hoje nós temos pesquisas, primeiro que os crimes hediondos praticados por adolescente é menos de 2% pegando o país inteiro. E um segundo dado que é importante a gente parar para analisar, que assim, houve uma diminuição importante na reincidência desses adolescentes de 29% de reincidência para 15%. E há um dado mais preocupante ainda, que dos atuais encarcerados hoje do Brasil, que é o segundo país que mais prende, nós temos, entre os encarcerados, mais de 70% começaram a trabalhar em idade precoce. Então nós temos que fazer todo esse estudo, informar o conjunto da sociedade de dados para possibilitar que a gente faça uma avaliação com mais tranquilidade de quais são as mudanças que nós precisamos fazer. Não é punir mais cedo, porque daqui a pouquinho, daqui a alguns anos, nós vamos começar a avaliar que tem que punir quando a mãe estiver com ele no ventre. Quando a mulher estiver grávida, nós vamos avaliar que perfil vai ter aquela criança. Não, eu acho que não é essa a saída. O mundo, é verdade que vários países têm essa lei, mas todos estão revendo. Vários países têm visitado o Brasil e visto que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um estatuto extremamente avançado, mas nós precisamos fazer uma luta para a aplicação dele de forma integral, que vai desde a proteção da violência contra o adolescente no seio da família, no direito à vaga de creche, de escola, até as medidas socioeducativas serem alteradas
para assim a gente diminuir o grau de violência entre os adolescentes aqui no país. O senhor concorda, doutor Paulo, que a gente tem tido uma aplicação falha do Estatuto da Criança e do Adolescente hoje? Concordo. Isso também é algo que não pode ser deixado de lado, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente não decolou, né? O Estado não tem cumprido, isso é uma verdade, né? Com o seu papel, não tem dado a aplicabilidade ao Estatuto da Criança, e tanto isso é verdade que não é incomum verificar o Poder Judiciário, muitas vezes fazendo às vezes, não é? A parte, uma tarefa que era uma incumbência do Executivo em políticas públicas para os menores, né? Uma prova cabal da deficiência, não é, em se dar a concretude, a efetividade ao Estatuto da Criança. Então isso é um ponto, né? Agora, a outra questão é que também nosso modo de pensar, nós não podemos usar, não é, esse argumento como forma de manter, de certo modo, a sociedade refém de uma situação que é gritante, não é? Que é a certeza que os jovens têm hoje da impunidade. Porque é um ponto, Rafaela, que nós precisamos também refletir. O jovem de hoje não é o jovem de 30, 40, 50 anos atrás. Esse jovem de hoje é um jovem que está próximo da mídia, de uma sociedade moderna, mais evoluída, uma sociedade assentada sobre o capital, isso também é um outro ponto, não é? Então, esse jovem, ele tem um raciocínio lógico, uma capacidade psíquica diferente, isso não há dúvida, não é? A sociedade evolui, as pessoas evoluem, né? A lei também deve acompanhar isso. Um jurista italiano, Gaba, já dizia: lei para os homens, não os homens para as leis. As leis devem acompanhar a evolução da sociedade. E esse jovem de hoje, punido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não é o jovem do passado. Talvez precisaria uma lei mais concreta, capaz de acompanhar essa evolução. Mas vem a questão, como bem colocado aqui pelo vereador Carlão, que é a seguinte: vamos inserir esses jovens no modelo, no desenho carcerário que o país tem, sabido ser um sistema falido? Não é o correto, não é o certo. Então vamos aqui ponderar os valores. Eu não altero a lei e mantenho a idade penal aos 18 anos porque eu não tenho onde inserir esse jovem. E deixo toda uma sociedade refém. Refém de situações como a gente viu no caso Champinha, que foi gravíssimo, né? Gravíssimo. No Rio de Janeiro teve aquela situação de um garoto chamado Vitor, se não me engano, alguma coisa assim. É uma situação gritante. E hoje em dia, você pode ligar o noticiário, agora à tarde você vai verificar lá os menores, né? Supostamente menores apenas no sentido literal da linguagem, mas não no sentido de evolução, praticando aí roubo, homicídio, e tráfico de entorpecentes, são lá capturados, né, pelos maiores, justamente por conta que ele tem ciência, que ele vai, muitas vezes, sair mais rápido da delegacia de polícia do que o policial que esteve lá para apresentar a ocorrência. Então nós não podemos também ficar refém disso. Não, eu não posso alterar a lei porque o Estado não está cumprindo com a sua parte. Políticas públicas efetivas, o Estado não tem um sistema carcerário adequado. Bom, a falha é do Estado, ponto. Mas o Estado também vai falhar na questão da repressão? Quer dizer, o Estado fica refém de si mesmo e, por reflexo, deixa a sociedade desacobertada. Então nós precisamos ter essa evolução, essa tranquilidade, essa serenidade para perceber o seguinte: precisa ser feito alguma coisa. Precisamos começar, né? A alterância da legislação nos parece ser um bom começo. E tem dito também bastante aí, Carlão, da questão da inconstitucionalidade. Não vamos até nem aprofundar nesse ponto, mas é algo sabidamente que não tem nada de inconstitucional. O que eu não posso é abolir com o instituto da menoridade. Mas a mudança no texto redacional, isso é mundialmente sabido que não tem nada de inconstitucional. Isso é um ponto.
Então nós precisamos fazer alguma coisa, né? Eu acho que é chegado o momento, né? Eu sempre digo, Carlão, às vezes aos alunos, etc., o seguinte: a lei são como os homens. Cada um de nós aqui temos a nossa história de vida. Também é assim com as leis. Cada lei tem a sua história. Nesse momento que o país atravessa, um momento de impunidade, um momento de tanta violência, de tanta falta de tranquilidade e paz social, nós precisamos revisitar essas leis, né? E assim, em cima dessa história, recriá-las, remodelá-las. O que não é possível é manter o discurso. O Estado não cumpre a sua parte, o Estado não pode alterar a lei, né? Isso, de fato, não nos parece. Nos parece, aliás, um retrocesso, né? Um retrocesso. Precisamos passar essa experiência. O senhor concorda, vereador Campos, que Concordo até que a gente plenamente. consiga socialmente mudar essa realidade, alguma atitude tem que ser tomada? São medidas urgentes que têm que ser tomadas. Pode ser que lá para frente, depois do investimento, como disse o Carlão, em políticas públicas, porque nós estamos há quanto tempo esperando o investimento no ECA? Há quantos anos? Passou um governo, passou outro governo, entra ano, sai ano, e é a mesma coisa. Então é isso que se cobra, quer dizer, cobra alguma medida efetiva. Hoje, se alguém for na sua casa e pichar a parede da sua casa, não acontece nada. Quer dizer, então, se você tomar uma medida mais dura, não tenha dúvida nenhuma. O pessoal vai vir do direitos humanos, coitadinho. Ele comprou uma latinha de tinta lá e foi se divertir pintando a casa dos... Quer dizer, então, essas coisas, quando eu digo de compadecimento, o povo brasileiro tem um sentimento que é interessante. Ele se compadece com as pessoas que sofrem. O cara pode matar 1000. Se ele aparecer chorando na televisão no dia seguinte, o pessoal fala, coitado, dá mais uma chance. Porque o espírito brasileiro é assim, é de compadecimento. Então, chorou na televisão, coitadinho, é menor, e não tinha onde morar, não tinha o que comer, não tinha o que vestir. Então, o povo sente pena. Então, na verdade, chegou um ponto que nós temos, eu entendo assim, de tomar alguma medida concreta. Mas vai ser uma medida perene, vai ser sempre assim? Não. Estancamos aqui e investimos nas políticas públicas. Eu tenho aqui uma informação que pode acrescentar, Carlão, doutor Paulo. Hoje, nós temos que vivenciar a realidade do país. Colocar adolescentes que cometeram crimes hediondos em uma penitenciária ou deixá-los no convívio da sociedade. Quer dizer, são duas opções. Vão prender, deixar na penitenciária, vão deixar andando aí pela cidade. Ele fala assim, a reincidência nas unidades de ressocialização ela é muito alta. Ou seja, eles cumprem a pena em um curto espaço de tempo e voltam depois para a sociedade. Dessa forma, eles se sentem estimulados também a voltar para a marginalidade. É a sensação de que o crime compensa. Agora, se o adolescente cometeu um crime hediondo e pegar uma sentença maior, vai para a penitenciária, a rotatividade acaba. Acaba sempre? Não, mas pelo menos dá uma mainada. Foi para a penitenciária, o tempo que ele está lá, ele não voltou para a sociedade. E quando ele sair de lá, com certeza ele vai pensar 2 vezes antes de cometer algum delito. Diferente de hoje. Ele comete o delito e de repente vai lá, não, coitadinho, eu tenho aqui café com leite, pão com manteiga, volta para a sociedade, mata mais 3 e volta lá e comete os delitos. Agora, nós temos também, Rafaela, de nos colocar na situação dos familiares que foram agredidos. Mães que perderam filhos e filhas de maneira tão trágicas. Vai convencê-los de que, olha, mas aquele rapaz que matou a sua filha foi a primeira vez. Vai falar isso para ela. Vai falar isso para essas famílias que estão inconsoladas. Então, essa movimentação toda que a gente tem que fazer para que estanque. É como um navio que está afundando, tem um buraco que está entrando, vamos estancar. Ah, mas não pode pôr... Não, põe alguma coisa para estancar e vamos trabalhar o outro lado. O que não podemos, repito, eu acho, é ficar naquela coisa romanceada. Ah, cuidado, são jovens, tal. Isso é muito bonito lá para a nossa época, Carlão, nossa época de criança, lá pelos anos 50, 60, né? A menina brigava com a outra na escola, puxava o cabelo e ia embora. Não, a moça briga com a outra, hoje traz uma granada no dia seguinte. Então, a situação, ela é diferente. Daí eu entendo esse clamor. Agora, vai resolver o problema? É lógico que não vai. Que não, sim. Não vai resolver, mas vai fazer justiça. Olha, aquele cara que matou o filho da senhora, que ia completar 18 anos no mês que vem, ele está devidamente preso na penitenciária e está cumprindo lá. Ah, mas vai sair pior do que entrou. Mas pelo menos esses 2 anos, ele vai deixar de existir na sociedade. E ele tem que entender Você que percebe? o E vai ato que ele entender, é cometeu... lógico. Entendeu? Quer dizer, então, é uma questão hoje de você administrar, sim. Agora, como disse o doutor Paulo, foram tantos governos que passaram. Medidas eram para ser tomadas, né? Mas ninguém tomou. Então, a ECA continua assim. Vai lá, volta, vai, volta, as coisas, parece que está tudo bem. Então, não está tudo bem. O remédio tem que ser um remédio
amargo. É uma discussão muito boa que a gente faz, mas eu acho que tem que ter alguma coisa que a pessoa tema. Tem que temer alguma coisa. Se você pichar a parede da casa da Rafaela, porque eu vou pichar porque depois não vai acontecer nada. Então isso é que tem que acabar no país. A punição, ela pode trazer à tona, despertar isso no adolescente, dele pensar, não, eu não vou fazer porque hoje eu posso ser preso? Penso eu, particularmente, Carlão, não sei se tomei aqui a sua fala, penso eu particularmente que sim. Porque quando você tem uma ideia de impunidade, é natural que você faça uso disso, né? Então você acaba ficando tranquilo, né? Então é preciso uma resposta mais efetiva, não é verdade? É preciso uma... E tem uma outra questão, Rafaela, nós não podemos passar despercebido. Qual seja o direito, as leis, de modo geral, não nos dão resposta para nada, nos dão experiência, né? Nós precisamos, talvez, viver essa experiência. Os países que já tiveram no passado uma idade penal mais reduzida e que hoje, Carlão, estão voltando para uma idade mais avançada, passaram pela experiência que nós talvez estejamos precisando passar. Já passamos, doutor. Pois é. Nós passamos essa experiência de um garoto de 11 anos estar preso no cadeião da Andrade Neves. Essa experiência já foi vivida. Por isso que nasceu o Estatuto. Então, mas veja, Carlão, essa experiência que nós vivemos numa época que nós não falávamos em democracia, né? Uma época que nós não tínhamos uma liberdade legislativa como hoje, né? No nosso modo de pensar. Então, hoje nós vivemos num Estado democrático de direito em que o sistema legal, o sistema normativo é outro, né? Então, nós tínhamos lá uma questão genérica, né? As épocas difíceis, uma época de ferro, né? Da mão de ferro. Mas hoje não, né? Então, nesse modelo atual de Estado, nós estamos na terceira fase aí da democracia eficiente, né? E talvez nós precisamos passar por essa experiência de uma forma mais concreta. A sociedade, eu repito, no nosso modo de pensar, não pode ficar refém desse índice de criminalidade e dessa criminalidade generalizada como está. Mas, a par disso, também alterar o Código Penal para impor sanções mais severas. Também se torna aí meramente um discurso banal se dizer, não, eu vou só alterar aí a responsabilidade penal para 16 anos e está resolvido. Não está resolvido, né? Uma série de medidas. Essa é uma. É a primeira ou a segunda, mas é uma que o nosso modo de pensar precisa ser tomada. Precisa estancar. A gente só vai chamar um intervalo, a gente já volta para a discussão, tá bom? Esse é o programa A Questão de Ordem, estamos discutindo a redução da maioridade penal. Vamos a um breve intervalo e já voltamos para o último bloco. Até já. Volta, esse é o programa A Questão de Ordem, hoje discutindo pela segunda vez aí uma série de discussões a respeito da redução da maioridade penal. Você que está nos assistindo pode participar mandando a sua opinião pelo Twitter no @CâmaraCampinas, também através do nosso e-mail no redação@campinas.sp.leg.br e ainda na nossa fanpage da TV Câmara, que chama TV Câmara Campinas. Para a discussão de hoje, eu recebo o Dr. Paulo Braga, ele que é advogado e também faz parte do corpo diretor aí da OAB Campinas. Recebo o vereador Carlão, do PT, e também o vereador Campos Filho, do Democratas. Vereador Carlão, do PT, a gente vai ouvir agora a opinião de algumas pessoas que estão nas ruas de Campinas. A nossa repórter Gabriela Prado foi até o centro e também a Praça das Águas, aqui perto da Câmara Municipal de Campinas, para ouvir a opinião não só dos adultos, mas dos jovens a respeito da redução da maioridade penal. Nós vamos assistir ao VT e já voltamos para o estúdio. Até já. Na hora eles não pensam o que está fazendo, mas o que está acontecendo é muita falta de educação na casa e muita falta também de respeito com os outros. Do jeito que está não pode ficar, né? Porque está demais a criminalidade, é uma coisa absurda. Então temos que mudar esse Código Penal rapidinho aí, porque senão onde vamos parar, né? Pois é, como vocês viram aqui no centro de Campinas, a maioria das pessoas é a favor de reduzir a maioridade penal. Mas agora a gente vai conversar com quem é diretamente afetado por essa lei, os jovens.
A gente está aqui na Praça das Águas, que é um ponto de encontro da galera que anda de skate e da galera jovem. E a gente veio perguntar a opinião deles sobre a redução da maioridade penal. Esse é o Pedro, ele tem 16 anos. E aí, Pedro, você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Eu sou super a favor, porque hoje em dia com 16 anos eu posso votar, tenho consciência do meu futuro, do futuro do meu país, e não tenho consciência do que eu posso fazer, o crime, alguma coisa que eu posso cometer. Eu não sei sobre o assunto muito, mas não tenho o que falar contra ou a favor. Já estamos de volta, vereador Carlão. A gente ouviu da Maria Tereza, aposentada, que o problema, na opinião dela, é a falta de educação em casa. O jovem não tem limite dentro de casa, então ele acha que pode ir para a rua e desrespeitar alguém estranho também. O senhor concorda com ela? Acha que falta mesmo, que a educação é um dos problemas que leva os jovens menores de idade a cometerem qualquer tipo de crime? Eu penso que esse é um dos elementos que contribui muito, porque a formação das famílias hoje, estão perdendo um pouco a sensibilidade de vivência em família, estão perdendo a solidariedade e o acompanhamento. Tanto é que tem aumentado e muito a violência doméstica contra crianças e adolescentes do seu próprio seio, e há uma contra-reação. Eu penso que esse é um elemento que tem pesado muito para o aumento da delinquência e da criminalização entre os adolescentes e as crianças. Mas eu também penso que o nosso problema não está em ter dó, em ter pena, como o vereador disse. Eu acho que qualquer jovem, qualquer criança que cometer um delito, ele tem que ser penalizado, ele tem que ser responsabilizado a partir dessa família. Quando faz alguma coisa errada, ele tem que ser penalizado. Então eu penso que não tem esse problema de dó, não. O que precisa é nós enxergarmos o conjunto dos problemas que levam a isso. Hoje nós temos, por exemplo, um Código Penal, o juiz pode punir em até 45 dias o adolescente. O que nós precisamos entender é que a legislação ela precisa ser aplicada de forma integral, que vai desde o direito da criança ao acesso à creche, até a responsabilidade dele numa vaga na escola, e no momento que ele comete um delito, ele tem que pagar esse crime. Então nós temos vários caminhos para poder diminuir, fazer com que diminua esse grau de participação de adolescente e crianças em crimes, em violência, que vai desde a gente começar a punir de forma mais exemplar, por exemplo, o adulto que utiliza menor no seu crime, o traficante, Sim. O crime organizado. Hoje ele faz isso e a gente é feito vista grossa. O judiciário não consegue penalizar todos. Eu já recebi vários debates aqui, associação de policiais, fala, nós cumprimos a nossa parte, a gente prende, o judiciário solta. Então nós precisamos rever o Código Penal como um todo, porque o problema fica aparecendo que só está no adolescente. Nós estamos vendo aqui na nossa região mesmo, pais que mataram esposas, que matou o filho de 3 anos. Então é um conjunto de conceitos que a sociedade está vivendo, que isso reflete no grau de violência que a gente tem assistido hoje. Então nós precisamos discutir essa questão da maioridade penal, não de forma isolada, como se nós tivéssemos problema só com o adolescente menor, mas no conjunto das políticas sociais, no conjunto das políticas penais. O que é que falta para o judiciário? Falta juiz, falta estrutura. Por exemplo, aqui em Campinas nós não temos nenhuma vara especializada para violência doméstica de criança ou da mulher. Então, essas varas especializadas... E nenhuma delegacia que funcione... Nenhuma delegacia que funciona a contento. Então, faltam outras medidas para contribuir, porque essas outras medidas, elas poderiam também ajudar sem ter que mexer na maioridade. Não é diminuir. É verdade que em outros países todo mundo está revendo, porque estão revendo os vários conceitos do mundo. Então tem várias medidas que nós podemos utilizar que não seja a diminuição da idade penal. E esse discurso fácil de dizer assim, o direito humano...
Gente, tem que discutir seriamente. Direitos humanos não defende bandido. Direitos humanos defendem o direito da pessoa humana, inclusive daquele que perde a sua vida para um adolescente. A gente que milita na área de direitos humanos, não temos essa coisa de defender bandido, não. É de defender o direito da pessoa humana. Defender o direito à moradia, defender o direito à educação, ao direito ao transporte de qualidade, ao direito ao emprego. Isso faz os direitos humanos. Porque esse discurso fácil de que, olha, muda que vai resolver, é uma forma da gente hoje, porque a opinião pública está com esse sentimento em função de como é que é anunciado, de como é que é passada as informações para ela, a gente fica mudando de posição. Nós temos que ter a responsabilidade. Hoje a gente está num espaço legislativo e nós temos que dar nossa contribuição e fazer esse debate. Ele é extremamente importante, essa troca de experiência, porque talvez a gente vai convencer mais gente de que é necessário discutir o problema da violência com envolvimento da juventude de forma mais ampla do que simplesmente achar que o problema está na idade, mas que começa pela família. Nós temos que discutir qual é o problema que está lá na família, qual é o problema que o Estado está deixando de cumprir, que faz com que o subproduto do sistema capitalista que vive o mundo é que gera também esse grau de violência. E não é só os pobres, não. Se você for na FEBEM hoje, nas casas onde estão, na antiga FEBEM, né, onde estão detidos os adolescentes, você vê a classe média alta, ela hoje está em quase meio a meio. Então o problema não está só na questão social, está no meu ponto de vista, eu acho que a gente pode ver, quando você começa a fechar a escola e abrir cadeia, esse é o resultado que nós temos. Aqui no estado de São Paulo, nós estamos fechando salas de aula e estamos pensando em achar mais espaço para fazer mais cadeia. Então isso já mostra qual é o contrassenso que nós estamos tendo na forma de fazer esse debate. Vereador Campos Filho, se a gente chega a uma conclusão, até ouvindo uma opinião de uma pessoa na rua, dizendo que a gente tem sim hoje famílias desestruturadas que não conseguem limitar os seus filhos, por que essa mesma sociedade que assume que está desestruturada clama por uma punição a favor da redução da maioridade penal? Quando a gente fala em família, Rafaela, hoje em dia a gente vê que passa por essa tragédia. O marido já não é mais marido, o marido foi embora, deixou a mulher dá luz a uma filha, ela se torna adolescente, a mãe começa a namorar, o namorado dela abusa da criança adolescente, então o pai já não é o pai, o tio já não é tio, então essa desestruturação toda. Então quando o Carlão fala, nós temos que ver como um todo, temos que ver como um todo. Só que esse todo vai demorar muito tempo. Quer dizer, essa violência lá fora pode ser também, em grande parte, como ele disse, fruto desse relacionamento que não existe mais. Estamos falando família aqui, ó, pai casado há 20 anos, 30 anos, 40 anos, não tem mais isso praticamente. Quer dizer, são crianças que são jogadas ao léu. Agora, lá na frente, vão virar verdadeiros pitbulls. Por quê? Porque não tem a formação em casa. Como é que você vai querer ter uma formação, a mulher que foi abandonada pelo marido, arruma um namorado e tem mocinhas em casa que são filhas dela. Vai esperar o quê? Que o namorado dela vai respeitar a intimidade da família? Lógico que não. Os casos que nós recebemos aqui na Câmara também é isso aí. São pessoas que são abusadas, são menores que são abusados. Então tem realmente, reflete tudo isso lá fora. Mas o que eu queria dizer, e o Carlão tocou com muita propriedade, com relação aos países desenvolvidos, que também tem esse problema, teve esse problema, mas eles adotam políticas públicas, né, de qualidade que não foram adotadas aqui. Só que além das políticas públicas de qualidade que eles adotaram lá, eu tenho como dado aqui, eles não deixaram de ter a maioridade penal com 12, 14, 16 anos. Perceberam? A Inglaterra, Quer dizer, então eles têm... Primeiro, nós não fizemos a lição de casa. Né? Não foi feita, nós não investimos nas políticas públicas com relação a esse menor. Lá eles fizeram isso e, além disso, também a penalidade para os 12, 14, dizendo que eles não mexeram. Agora, aqui quando você fala em mexer, nossa senhora, então eu vejo que a gente tem que levar também isso em consideração nessa discussão. A gente chega no mesmo ponto que a gente já conversou, doutor Paulo, de que a gente ainda leva tempo para corrigir tudo aquilo que está desestruturado hoje. E como que a gente vai reagir até que isso aconteça? E levaremos muito tempo, né? Não se constrói ou se reconstrói um modelo social
não perfeito, mas mais próximo disso, é da noite para o dia. Mas aí você colocou muito bem, Rafaela, e até lá, né? Eu acho que esse até lá, esse lapso temporal, como diz o vereador Campos, já ficou para trás, né? Não fizemos a lição de casa. Vamos esperar mais quantos anos, né? A tendência, e é uma tendência natural também, é de uma evolução a cada dia mais desse jovem, né? A cada dia mais. Então, se hoje a mentalidade é uma, amanhã será outra. Agora, lógico, não é a solução apenas a redução da maioridade penal. Daqui a pouco nós vamos reduzir para 8 anos de idade e não vai resolver. As questões têm que trabalhar em conjunto, tem que haver uma sintonia com as coisas, né? A redução da responsabilidade penal aliada, não é, a políticas públicas efetivas e de qualidade. Precisamos começar a redução da responsabilidade penal no nosso modo de pensar, é o primeiro passo. Esse passo precisa ser dado, né? Nós temos que ter coragem e serenidade no nosso modo de pensar para dar esse passo. E também dar, posteriormente a isso, o passo da concreção dos direitos, da efetivação das políticas públicas. Isso é necessário, nós não podemos esperar mais. Eu acho que a sociedade está cansada disso, né? Os índices revelam isso. Semana retrasada, 20 dias atrás, em Belo Horizonte, um caso de um garoto de 17 anos, né, que vitimou um frentista num latrocínio bárbaro, né? Latrocínio, na linguagem do Código Penal, na linguagem do ECA, um ato infracional. E ele sorria na delegacia, ele tem certeza, né, que haverá lá a sua punição no máximo 3 anos e ele vai sair pela porta da frente. Quer dizer, eu faço a seguinte indagação: será que esse jovem, ele é aquele jovem do passado? A mentalidade é a mesma? Será que a sociedade não precisa, e quando nós estamos dizendo sociedade, a sociedade incluídos os representantes dela, aqui nós temos 2 grandes exemplos de representantes da sociedade, não precisa dar uma resposta concreta e efetiva? Precisa, né? É chegada a hora. Por mais duro que seja, amanhã poderá ser o meu filho, né? Meus netos, sobrinhos. Nós precisamos passar por isso. Eu acho que é chegada a hora, aliás, eu acho que essa hora já é tardia, né? Precisamos enfrentar isso. Eu penso assim, Rafaela, só complementando também, colocar frente a uma família que passa por essa dor, dessa perda de pessoas que foram mortas, assassinadas por causa de um telefone celular, ela vem a nós, digo advogados, juiz e tal, escuta, foi um menor que fez, o que acontece com ele? Daí diz assim, o que diz o ECA? O Estatuto da Criança e do Adolescente determina aos menores infratores uma pena máxima de 3 anos de internação, aplicada como excepcionalidade em crimes considerados violentos. São previstas outras medidas socioeducativas, viu? Como advertências, eles serão advertidos, explica para a mãe dele. Obrigação ao reparo do dano e liberdade assistida. Ao completar 21 anos, esse jovem que matou, ele ganha a liberdade compulsória. Isso é um tapa na cara de quem perdeu um ente querido, né, por causa de um telefone celular. Quer dizer, doutor, que aos 21 anos ele ganha a liberdade? Ganha. O que ela faz? Vira as costas, daí você vai ver esse clamor público que existe hoje aí. E há também uma outra questão, e aí também às vezes se ouve bastante, o culpado é o juiz, é o judiciário, o culpado é o juiz. Olha lá, a polícia prendeu, o juiz soltou, não é o juiz. O juiz está lá, ele cumpre a lei, né? É com uma margem maior, uma margem menor de flexibilidade, mas ele está guiado, né, principalmente nessa esfera penal, pela legalidade estrita, inclusive. E o juiz muitas vezes se depara de uma situação que ele, particularmente, como um cidadão, não gostaria de dar aquela liberdade. É bem verdade que juiz de direito nenhum quer prender ninguém, né? Isso é uma verdade. Mas se isso é necessário, não há outro caminho. Agora, ele se depara de uma situação que a lei diz, olha, aos 21 anos, você tem que determinar aí a liberdade compulsória sob pena de você, então, autoridade judiciária, responder compulsoriamente por isso, né? Então, também não podemos transferir essa responsabilidade ao judiciário. Essa responsabilidade é da sociedade. Todos nós somos responsáveis por isso. Então,
precisamos enfrentar isso daí. Logicamente, a discussão Mas é grande, né? Eu penso, doutor, ninguém está responsabilizando. A discussão ela não pode ser torta dessa forma. Quando eu falo da responsabilidade, da necessidade de uma reforma no sistema judiciário que vai refletir, inclusive, em outros setores. Uma reforma do Estado de verdade, porque assim, dizer que os jovens de lá de trás não é igual daqui da frente, se a gente pegar com um parâmetro que foi a escravidão no país e que até hoje reflete na maioria dos negros, eu vou dar como exemplo. As mães choram mesmo. Nós tivemos uma chacina há 1 ano e meio aqui na cidade de Campinas, que alguns adolescentes foram assassinados. Então, assim, foram assassinados por quem? Como? O que o Estado faz? Então, eu acho que é um conjunto. Aqui, nós não podemos tomar, o que eu acho de erro nessa mudança, é que nós vamos isoladamente tentar achar que o problema é do adolescente sozinho. Mas, por outro lado, Carlão, se não fizer isso, não muda nada. Não, vereadores, a gente precisa encerrar, nosso tempo chegou ao fim. Mas é assim que a burguesia desse país falou nesses 500 anos. Não, tem problema com o pobre, mata o pobre, que resolve o problema. E é assim que os países na Europa fizeram muitas vezes, com a exploração do rico contra o pobre. E é isso que eu acho que a discussão ser feita dessa forma, ela fica muito rebaixada e não possibilita discutirmos, inclusive tecnicamente, com dados, com informações, números, que vai ajudar a população a refletir de forma mais serena essa mudança que está sendo proposta. Infelizmente, nosso tempo chega ao fim. Vereador Carlão do PT, eu agradeço a sua presença. Doutor Paulo, obrigada por participar do debate. Vereador Campos Filho, muito obrigada. Esse foi o programa A Questão de Ordem, que hoje discutiu pela segunda vez aí a redução da maioridade penal. Você que perdeu parte dessa edição, pode conferir o vídeo na íntegra no nosso canal do YouTube, TV Câmara Campinas. Continue com a nossa programação, nós agradecemos a sua companhia. Uma boa tarde para você.